Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de workshop da SBOT Regional São Paulo. Meu nome é Marcelo Schmidt Navarro, sou especialista em cirurgia do joelho e agora o exercício é a demonstração da atividade de colocação da prótese do componente femoral e do componente tibial na prótese total do joelho. Esse exercício ele inicia com a demarcação da entrada da frese e da haste no fêmur. Aqui é o côndilo lateral, esse aqui é o côndilo medial, tá? A gente sabe isso porque o côndilo lateral muitas vezes é mais fácil e na hora do exercício nós conseguimos até ver a cabeça do fêmur, pois aqui a gente não consegue, a gente só tem acesso à região distal. Aqui é o cruzado posterior, então mais ou menos 1 centímetro para anterior e 1 centímetro para medial é o local de introdução e a demarcação da nossa entrada, tá? Após a demarcação da entrada, a gente começa com a fresagem do canal. No local de demarcação, a gente fresa o canal, tá? Cuidado na hora da fresagem para não invadir a cortical anterior, nem a cortical posterior, lateral ou medial, tá? Então tem que tomar cuidado no posicionamento antero-posterior e o posicionamento em vara e valgo. Após a confecção da introdução da fresa, a gente introduz a haste, tá? A haste ela é introduzida no mesmo canal onde nós colocamos a fresa. Tem que tomar cuidado com vara e com valgo, tá? Então, essa é a mensuração onde a gente coloca. Esse aqui é o joelho esquerdo, a gente pode colocar left, aqui é o right, então nós estamos operando o joelho esquerdo, tá? Optamos aqui em colocar 6 graus de valgo, porque na prótese quem dá o grau de valgismo do joelho é o corte femoral. Então, a gente vai cortar em 6 graus de valgo, opção do cirurgião, dependendo do caso, você opta em mudar essa angulação, mas para padrão didático de exercício, nós vamos optar em colocar em 6 graus de valgo joelho esquerdo. A partir do momento que a gente introduz a haste, esse é o guia de corte, tá? Tomar sempre cuidado para não deixar esse guia de corte ele ficar voador, ele tem que encostar nos côndilos. Se houver alguma falha de côndilo, a gente coloca ou no medial ou no lateral. E a opção aqui, após a colocação da haste, após a colocação desse guia, é fixar essa peça aqui, que é a peça que vai fazer o primeiro corte, que é o corte distal, e é esse corte distal que vai definir o varo e valgo do joelho. Pois bem, após a colocação dessa peça, a gente confere com a asa de anjo. Esse aqui é a asa de anjo. A opção de cortes, esse é o guia de corte, então a asa de anjo ela é colocada nesta posição exatamente para a gente fazer o corte. Tá vendo que nós estamos cortando, é a opção de ver quanto você corta de fêmur aqui e também da parte medial, a opção para ver o quanto corta de fêmur nessa posição. A partir daí a gente vai fazer a fixação da peça no fêmur. Primeiro a gente faz a broca. Aqui é legal de ver por cima, porque a gente vê a demarcação perfeito. Está no zero, né? Sempre confere onde está no zero, pode fazer. E depois a gente faz a colocação do pino. Claro que cada material tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. O importante é realmente saber qual que é a ordem, né, dos passos da cirurgia. Então essa é a fixação. Pode fixar já o componente. Então esse aqui a gente segura exatamente para a fixação do componente e esse é o guia de corte distal. Geralmente a gente coloca 3 pinos, tá? Para fixar bem e para evitar que ele deslize, que ele suba durante o corte. Isso aí é o zero. Por que a gente coloca no zero? Porque se porventura, em algum momento, a gente quiser ou aumentar ou diminuir o corte, a gente troca, a gente só sobe ou desce esse componente sem precisar trocar os pinos guias, tá? Então agora a gente vai retirar o componente, todo o sistema. A gente retirou o sistema, então esse sistema aqui, ele é removível, tá? Se puder olhar aqui por cima, a gente pode ver. E se porventura quiser tirar o sistema e colocar mais 2 ou menos 2,
a gente tem todas essas demarcações para você poder cortar mais ou menos de acordo com a sua opção. A partir daqui, de novo, a gente sempre toma cuidado de medir onde que nós vamos fazer os cortes, para ver se não corta muito ou se seu corte não sai voador. A partir de então a gente consegue fazer o corte. Esse é o primeiro corte, tá? O corte que, de novo, vou enfatizar bem, esse primeiro corte é o corte que a gente vai dar o grau de valgismo do joelho, tá certo? Porque na prótese você corrige, muitas vezes, na grande maioria das vezes no joelho artrósico, você corrige o grau de valgismo no corte femoral, tá? Então, por opção aqui, a gente colocou 6 graus de valgo, então esse corte femoral, ele está saindo 6 graus com relação ao eixo do fêmur. Após a mensuração, a gente corta. Ok, após a confecção desse corte, a gente nota que esse é o aspecto que nós queremos, o corte tanto do corte do côndilo femoral medial, quanto o corte do côndilo femoral lateral. Essa peça ela já pode ser removida, porém a gente tem a opção de deixar esses pinos, se porventura quiser subir ou descer o corte, esses pinos eles já estão presos para a gente fazer um novo corte, tá? A partir daí, testado, você pode retirar os pinos. Você já testou o posicionamento dos seus pinos. E agora a mensuração, tá? Como que a gente mensura o tamanho do fêmur? Essas duas sapatas posteriores aqui, elas encaixam nos 2 côndilos. E essa região, ela é realmente uma região reta, chapada, para você bater com o teu corte femoral. Após o corte distal, a gente mede, tá? Então, tomar cuidado, aqui é a parte superior, essa parte superior é a parte que mede, tá? Ela tem que correr, mas ela não pode bater nem aqui, né? Porque se você porventura tiver uma situação desse tipo, na hora de fazer o corte você vai causar o notching. O notching é o corte nessa região, a região mais anterior do fêmur, onde quando o notching acontece, ocorre muita fratura, né? É uma complicação na confecção da prótese você fazer o corte da cortical anterior do fêmur e causar um notching. Aqui a gente consegue ver que está uma mensuração de 4, né? A gente consegue ver o 4, que é o número da prótese, e após essa mensuração a gente vai demarcar o posicionamento do fêmur. Aqui existem algumas opções, ou sempre confere left, o joelho esquerdo que nós estamos operando, com uma rotação externa de 3 graus. Tá? Então, existe a opção. Eu, particularmente, gosto de colocar essa rotação externa de 3 graus. Existe a opção de neutro, alguns cirurgiões gostam desse corte em neutro. Eu, particularmente, gosto bastante do corte em 3 graus, porque se você cortar com ele rodado lateral, a patela ela encaixa melhor na tróclea. Se você cortar com uma rotação interna, tá? Você porventura você vai colocar o componente femoral. Se você colocar o componente femoral, empresta um pouco uma prova femoral. Se você coloca o componente rodado muito interno, a patela pode luxar. Então, eu vou demonstrar aqui. Essa aqui é o componente de prova, tá? Imagina que você coloca o componente de prova aqui. Você tem a patela, vou simular a patela aqui. A patela geralmente ela é lateralizada. Se tem a rotação lateral da patela, melhor com a patela. Se existe a rotação lateral do fêmur, ele tem uma congruência muito grande da patela com o fêmur. Se porventura o cirurgião erra e coloca esse componente medial, a patela ela fica luxada ou há uma instabilidade muito grande no pós-operatório. Inclusive, se errar a rotação medial na colocação da prótese, é um dos critérios de revisão se o indivíduo tiver dor ou instabilidade da patela. Vamos voltar ao exercício. A parte posterior, left 3 graus, sem o notching. 4, ok, tudo certo. Então, ele está coincidindo aqui no fêmur. As duas partes posteriores estão apoiadas nos côndilos, está passando bem aqui em cima sem causar um notching. Vamos fixar agora, a gente vai demarcar a rotação. Tira o sistema, essas são as duas marcas que nós vamos colocar o componente para fazer os cortes
Então, lembra que a gente marcou o número 4, a região anterior, que é a região de cima. Vamos encaixar esses dois pegs no os furos onde foram os furos guias. A partir daí, encaixa bem, sempre batendo para fazer com que ela encaixe perfeitamente, tá? Notem como está rodado lateral, né? Que eu coloquei o corte rodado 3 graus externos. A partir daí, novamente, asa de anjo, para ver se não faz nenhum corte artrogênico. Essa imagem superior a gente pode notar que o corte está bom, tá? Eu não estou invadindo essa cortical. Ele passa bem, tá certo? Outra opção é colocar aqui por cima também, que a gente vê se não está invadindo. A partir daí a gente confere também os cortes, tanto o corte medial, o corte lateral. Ok, podemos fixar esse componente fazendo os furos guias. A partir desse momento, o teu componente ele já está fixado, já está medido, então a gente pode finalizar fazendo os cortes. Aqui fica mais fácil, principalmente para a gente fazer o exercício, então. Parte posterior. Os cortes estão feitos. A partir desse momento a gente pode retirar o guia para observar os cortes. Os cortes já estão preparados, agora é a hora que você opta em fazer ou não a confecção do caixote para o cruzado posterior. Geralmente a opção do exercício acaba aqui, mas para orientar melhor eu vou fazer o corte. Esse aqui é então a colocação da prótese de prova, tá? Nós estamos com essa aqui sempre foi verde, o número 4 é verde, tá? Então a partir daqui a gente coloca o nosso componente. E esse aqui é o aspecto final, tá? Quando você não retira o cruzado posterior. Essa aqui, a partir do momento que você opta em não substituir o cruzado posterior, praticamente o teu exercício acabou aí. Mas, para critério didático, eu vou continuar fazendo o exercício para a gente colocar a substituição do ligamento cruzado posterior. Bom, retirado, a gente coloca esse guia ele faz o apoio anterior, a colocação desse guia para o apoio anterior. Essa é uma marcação que ela vai de acordo com o teu posicionamento do ligamento cruzado posterior. A partir do momento que você acredita que esteja uma boa posição no lateral e ele está bem apoiado na região anterior, você pode fazer a fixação. Então a gente mantém a posição. Pronto. Esse aqui é o guia de corte do ligamento cruzado posterior. A partir do momento que esse guia está colocado, então é só fazer a confecção do corte, tá? A gente utiliza a serra para fazer a confecção. Algumas empresas têm uma serra que chama Reciprocanter, outras têm uma lâmina um pouco melhor, exatamente para a lâmina entrar nessa posição. Então você tem que fazer o corte nessa região, né? Que é a região distal, e a medial e a lateral também. Às vezes você acaba esse corte no formãozinho. Pronto, essa é a confecção do cruzado posterior. Agora é só retirar a peça de prova. E a colocação da prova, esse aqui é o que representa o cruzado posterior, tá? Esse aqui é o PEG do cruzado posterior, varia um pouco de empresa para empresa, tá? Esse aqui tem esse estabilizador posterior e a partir daí é só tomar cuidado com a colocação correta. Esse aqui acaba aqui o teste com a colocação da prova do fêmur.
Esse é o exercício para a colocação do componente tibial na tíbia, né? O componente de prótese total do joelho. Agora a gente vai colocar o componente tibial. Então, para situar o exercício, esse aqui é a tuberosidade anterior, nós estamos vendo o joelho de frente, o planalto lateral e o planalto medial. Para início do exercício, a gente vai fazer a colocação do guia de corte. Então, a tíbia ela já está nessa posição. Esse é o guia, tá certo? Aqui é um pouco difícil colocar na maquete, porque falta fíbula, tá certo? Então, esse aqui, ó, ele abraça os dois maléolos, tá certo? Na região distal, mas aqui é uma grande dificuldade em fazer isso, porque a gente não tem a fíbula, né? Pois bem, então vamos, esse guia tem que ficar, geralmente a gente deixa ele em neutro, mostrar aqui, ó, tá? Tem a marcação. A gente deixa esse guia em neutro, tá? Alguns autores deixam ligeiramente para medial, mas a opção é colocar ele em neutro. A partir do momento que você fixa ele na região distal, a partir daí tem duas opções. Tem a opção de colocar com relação ao planalto normal ou com relação ao defeito do planalto. Tem as duas opções. Então aqui você vai cortar 1 milímetro com relação ao planalto normal, e nessa região você corta 10 milímetros, desculpe, aqui é o planalto normal, que ele é mais elevado. Então, essa aqui, se você optar em colocar esse aqui para mensurar, você vai fazer um corte de 10 milímetros com relação ao normal. Esse aqui, que é um pouco maior, você pode apoiar em algum defeito. E a opção é cortar 1 milímetro a mais que o defeito, tá? Algumas próteses têm a sua peculiaridade, e na grande maioria das vezes, dependendo da prótese, eu coloco um corte com relação ao defeito, 1 milímetro com relação ao defeito. Essa é a opção. Geralmente o defeito ele pode ser na região medial, então nós estamos apoiando, tá? Essa aqui é a haste, você consegue dar a altura exata. Colocamos e agora sim, a gente consegue fazer a fixação desse componente, que é o componente que vai dar o corte tibial. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das próteses, esse corte tibial ele é perpendicular ao eixo da tíbia, em 90 graus. O ângulo de valgo do joelho ele é dado no corte femoral. Então, a gente vê o alinhamento da vareta com relação ao eixo da tíbia, né? Então, está bem alinhado com relação ao eixo da tíbia, pode fechar no fêmur, aqui na tíbia de novo, aqui em cima. E a partir daí a gente coloca o nosso componente tibial, tá? Pode fazer, tem a opção, essa opção aqui é a opção do slope, tá? Então a gente dá mais slope e dá menos slope. Normalmente o joelho tem em torno de 5, 7 graus de slope no joelho normal. Na prótese, se você aumentar um pouquinho o teu grau de slope, você aumenta o grau de flexão. Então, alguns autores gostam de dar um pouquinho mais de slope, tá? Eu gosto de dar um pouquinho mais de slope. Então, para dar o slope, você levanta aqui um pouquinho mais slope, menos slope. Então, vamos dar um pouquinho mais de slope, fazer a fixação. Aqui você olha o número do slope, tá bom, pode fixar. A gente segura nessa posição. Sempre alguém vai segurar o guia para poder fazer o posicionamento dos furos na tíbia. Essa opção também ela é sempre colocada no zero, tá? Porque quando ela é colocada no zero, isso aqui já pode sair, existe a possibilidade de você aumentar ou diminuir o corte depois que ele for fixado, tá? Então essa também é a opção que tem. Então a partir do momento que um está fixado, nós vamos fixar o outro. Está no zero. Então a gente sempre coloca um travo. Está bem fixo o guia, agora a gente já pode retirar e deixar só o guia de corte aqui em cima. Retirado o guia, a partir daí a gente consegue ver o quanto que nós vamos cortar de planalto lateral e o quanto que nós vamos cortar de planalto medial, tá? Lembrando aqui que a gente optou em 1 milímetro pelo defeito, então sempre confere o quanto que está saindo de medial e o quanto que está saindo de lateral para não cortar de mais ou cortar de menos, ok? A partir do posicionamento, então a gente faz o corte, pode ver que esse posicionamento aqui, esse guia de corte, ele fica geralmente 90 graus com relação à diáfise da tíbia.
A gente tem a opção de ver o alinhamento também. A opção do alinhamento, esse é um guia, que ele vai ser, é o guia que a gente ajusta ele para colocar e para tirar. Então, a partir daí, geralmente, essa haste ela tem que encaixar no segundo raio, né? Que estaria exatamente aqui. Então, dá para notar que a prótese, a princípio, aqui ela está bem posicionada. Então, a gente já pode fazer a confecção do corte. Com relação à parte teórica, é nessa hora que ocorre a ruptura de tanto do ligamento colateral lateral e do medial com a serra, tá? Porque a tendência da gente é sempre cortar nessa parte póstero-lateral ou póstero-medial. Então, essa é a hora que você pede para o seu assistente afastar os ligamentos colaterais para poder fazer os cortes. Feitos os cortes, a gente retira o... Geralmente você retira agora, você pode retirar Você retira o que foi esse aqui, que é o trava, e você deixa os outros dois. Para que fica os outros dois? Porque quando a gente deixa esses pinos, você vai fazer o balanço de partes moles. Aqui a gente tem as opções. Então, nós temos as opções de furo, de novos cortes, né? -2, +2. Então, quando faz o balanço de partes moles, você deixa esses pinos aqui para poder trabalhar com isso se porventura for refazer o seu corte. Então, julgamos que já esteja bom e a gente vai finalizar a tíbia. A gente vai retirar os pinos e agora a gente tem duas opções de fazer esse alinhamento. A gente fez o alinhamento extramedular, né? E tem alguns autores que preferem alinhamento intramedular. Eu gosto muito de fazer o alinhamento extramedular como foi feito. Agora a gente vai fazer a mensuração da tíbia. Esse aqui é o 3, tá? Então é o 3 tibial, tá? Aqui a parte posterior e lembrando que aqui a parte anterior. Então a gente vê essa mensuração. O que não pode é ficar saliente muito da região medial, tá? Porque quando fica saliente medial, essa prótese ela pode ficar tocando o ligamento e isso dá dor. Às vezes é caso até de fazer uma revisão. Se tiver que sobrar um pouquinho, sobra na região lateral porque tem a fíbula ainda em cima, né? Dá uma folguinha, tá certo? Então, deixa eu ver se é esse mesmo. Dá o número 2 para a gente ver se realmente esse é o número normal ou se a gente vai ter que usar o número 2. Vou medir aqui mesmo. Acredito que a 2 encaixa melhor, tá? Então, a gente vai fazer com a número 2. Tá? A partir do momento que mensuramos 2, tá? Aqui é lateral, então, aqui é medial, tem que acabar bem medial, tá? Lateral até que tá bom, né? Medial também tá bom, então é o número 2. Optamos agora em fazer a fixação. Aqui a rotação aqui ela é muito importante, porque é nesse momento que erra a rotação da prótese, tá? Então a vareta ela é usada novamente para a gente observar onde está. Aqui pegar o segundo raio, tá ok? A gente geralmente pega no segundo raio de novo. E geralmente uma outra opção é você pegar a região mais medial da tuberosidade para marcar, tá? Então a partir do momento que está marcado, a gente fixa o componente da plataforma tibial para poder finalizar a prótese. Pode fixar. Então a partir de agora a gente já vai, vamos finalizar. Esse guia ele encaixa perfeitamente nessas duas partes posteriores. E a partir daí, dependendo do número 2, então a gente vai fazer o afundamento da prótese com o já pré-demarcado. Pegar o número 2, então ele entra para fazer a parte da tíbia, pode fazer. Tem as marcações, né? Então essa e essa. A gente a 2 essa primeira aqui, né? Então pode fazer. Agora vai o finalizador, que é o delta, que a gente coloca exatamente nessa marcação aqui em cima o delta. Ele encaixa, a gente encaixou, pode ir. Pode bater, Rodrigo. Tem também a marcação, deu stop, pode retirar. Praticamente o exercício está finalizado. Então esse aqui é o componente, o corte da tíbia, o canal feito, né? Os dois delta. Praticamente o exercício está finalizado.